Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 861 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, já avalia a gente com 5 estrelas no Spotify, já compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, ou na sua rede social preferida e marca a gente, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E hoje iniciamos um julgado da primeira turma inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: a alteração dos critérios de cálculo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade dos servidores públicos com redução da remuneração, quando persistirem as mesmas condições de trabalho, configura ofensa indireta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Então, bora lá, não é? Estamos tratando aqui, gente, de verbas que são chamadas verbas propter laborem. O que isso quer dizer? São verbas de caráter transitório que estão ligadas a situações especiais de trabalho. Então, por exemplo, a periculosidade, a insalubridade, elas não se incorporam automaticamente aos vencimentos. Mas acontece que, enquanto você tem uma persistência dessas condições, você continua tendo direito a receber esses adicionais. Beleza? Agora, imagine o seguinte, que a sua condição de trabalho deixou de ser insalubre. Totalmente deixou de ser insalubre. Imagina, por exemplo, que você está utilizando um EPI que retira completamente mesmo, a insalubridade ou a periculosidade daquele trabalho que você está exercendo. E aí, o que acontece? Você continua recebendo o adicional de insalubridade? Não. Ah, professor, mas assim eu nem quero. Eu preferia correr um riscozinho de vida e receber aquela besteirinha a mais. Gente, mas enfim, não é assim que funciona, né? É melhor que você prefira estar vivo e saudável. E isso é até um estímulo ao empregador para ele trazer condições de trabalho mais favoráveis, né? Porque ele acaba tendo que fazer essa conta. Se eu não trago, se eu não propicio condições favoráveis, eu tenho que pagar um adicional. E aí, não é, às vezes até na ponta da caneta compensa mais, dá uma condição de trabalho melhor. Mas beleza, passando em frente agora. Segundo ponto diz respeito à irredutibilidade de vencimentos. E aqui nesse ponto é muito interessante a gente pensar junto com o tema de repercussão geral 41, que é aquele famoso que diz que não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo de componentes remuneratórios. Mas, olha só, né? Essa tese também diz que desde que preservada a irredutibilidade da remuneração. Então aqui a gente tem que casar uma coisa a outra, né? De fato, não há direito adquirido a forma de cálculo, mas também não pode importar em um decréscimo remuneratório. Então agora vamos para o caso concreto. No caso concreto, o que aconteceu? Retirou-se os adicionais de insalubridade, de periculosidade, enfim, sem que tenha ocorrido qualquer mudança na prática, né? Qualquer mudança no trabalho efetivamente. Então não é porque deixou de ter uma insalubridade, uma periculosidade, é porque de fato tiraram. Então foi uma redução artificial do cálculo. E aí, isso daí pode? Não, isso daí não pode, tá? E aí o julgado ele faz toda uma leitura de dizer que, certo, não existe regime direito adquirido a regime jurídico, né, a forma de cálculo, mas também isso não autoriza uma redução artificial do cálculo. Também que a leitura de vencimentos ela é uma leitura de remuneração global, então o que não pode diminuir não é simplesmente o rendimento básico, mas sim a
remuneração global, aquilo que está lá, no final das contas, no contra-cheque, como que a pessoa efetivamente recebe somando tudo, entendeu? E o último ponto, gente, aqui foi o mandado de segurança. Se entendeu que era possível, sem essa discussão, via mandado de segurança, porque se tratava aqui de algo com efeitos concretos. Então, como é que ficou o destaque? A alteração dos critérios de cálculo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade dos servidores públicos, com redução da remuneração, quando persistem as mesmas condições de trabalho, configura ofensa indireta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 8.009 de 90, Lei da Impenhorabilidade dos Bens de Família, destaque da seguinte forma: na hipótese em que o imóvel for qualificado como bem de família, ainda que esteja incluído em ação de inventário, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade no processo executivo fiscal. Aqui foi uma situação interessante, porque, bora lá, né? Primeiro, tratando de impenhorabilidade do bem de família, nós temos a Lei 8.009, que traz o bem de família legal, né? Lembrando que também existe o bem de família convencional, está lá no Código Civil, mas tratando aqui de bem de família legal mesmo, beleza? A Lei 8.009 de 90, aquele bem que é utilizado para a moradia da pessoa e de sua família. E lembrando, né, pode ser uma pessoa solteira que mora sozinha, também tem bem de família. E esse bem não responde por qualquer tipo de dívida, seja civil, comercial, fiscal, previdenciário ou de qualquer outra natureza, não é? Então é a garantia de que de fato a pessoa não vai ter a casa que ela mora penhorada. Agora, olha só que caso concreto interessante. O Zezinho, ele tinha uma casa onde ele morava com a esposa e com os filhos. E Zezinho faleceu, morreu. E aí eu quero que vocês se lembrem do tal do princípio da Saizine, não é? Então, morreu, o que acontece? De imediato, a propriedade se transfere para os herdeiros. Então, isso aqui não ficou sem dono nem por um segundo. Imediatamente passou a propriedade. Só que aí, olha só que situação interessante. Estava lá o processo de inventário tramitando, e aí o fisco foi e requereu a penhora no rosto dos autos referente a esse imóvel. E os herdeiros se pronunciaram dizendo: não, que conversa é essa? Isso aqui continua sendo bem de família. A gente continua morando nessa casa. A esposa ainda mora, os filhos ainda moram. Isso aqui também já passou para a nossa propriedade de imediato por conta desse tal do princípio da Saicine, está lá no artigo 1784 do Código Civil, tá? Para se alguém quiser marcar. E o juiz disse: não, mas bora fazer o seguinte, nem eu nem tu. Eu vou autorizar aqui essa penhora no rosto dos autos. Por quê? Porque aqui é uma ação de inventário, aqui eu não tenho muito como tá entrando em detalhes sobre muitos pontos para ver se aqui é bem de família mesmo, se não é. Mas, claro que, família, vocês têm todo o direito aí de, pelas vias legais cabíveis, desconstituírem essa penhora, mostrando que, de fato, isso aqui é um bem de família. E aí vai ficar aqui a penhora no rosto dos autos, mas a partir do momento em que a gente finalizar essa ação de inventário, aí vai ser possível discutir, de fato, se há ou não a possibilidade de remanescer essa penhora. Aí a família com certeza não aceitou, né? Não comeu esse partido, botou para frente, foi até o STJ, e o STJ disse: olha, bem de família é oponível em qualquer execução, inclusive fiscal. Isso aí ninguém tem como discutir. Segundo ponto, que a morte do devedor não cessa essa proteção. E aí tem precedentes do STJ nesse sentido. Terceiro ponto, a família está certa ao defender que o princípio da Saicine transmite imediatamente aos herdeiros. Então não é necessário aguardar partilha ou registro. Então, até por isso, não faz sentido esse argumento de que depois que acabar o inventário, discute. Não, né? E essas técnicas de penhora no inventário não prevalecem sobre a impenhorabilidade. Então, de fato, penhora no rosto dos autos é possível, né? Isso daí é algo que, claro, é possível. O que é penhora no rosto dos autos mesmo, hein? Só para eu saber, que eu não sabia nem que auto tinha rosto. Olha, penhora no rosto dos autos é uma situação assim. Imagina que tu tem um crédito em face do Zezinho.
Zezinho não tem R$ 1. Você já procurou bem, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem nada. Você não encontrou nada, né, pelo menos? Mas o que o Zezinho tem? Ele tem uma ação, ou melhor, ele tem uma execução de um cheque em face do Maurício. E aí esse cheque é de um valor bom. E se ele ganhar essa ação, aí ele vai, de fato, ter dinheiro suficiente para lhe pagar. Aí o que você faz? Você diz, excelência, já que eu não tenho nada para penhorar mesmo, penhora aí o rosto dos autos dessa execução para, se por um acaso aparecer dinheiro aí nessa execução, eu já pegar para mim, entendeu? Isso aí é a tal da penhora no rosto dos autos, tá? E aí, gente, o que aconteceu aqui no caso concreto? Se desconstituiu essa penhora no rosto dos autos, realmente não era cabível, porque esse bem continuou sendo bem de família, já que a família continuou morando no bem, né? O bem de família não resguarda só o titular do direito, o proprietário, né, melhor dizendo. Ele resguarda também a família como um todo, né? Todo mundo que mora na residência. Então, como é que ficou o destaque? Na hipótese em que o bem imóvel for qualificado como bem de família, ainda que esteja incluído em ação de inventário, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade no processo executivo fiscal. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido lá na Lei do Serviço Militar, Lei número 4375 de 64, aqui já iniciando os julgados da segunda turma. Destaque da seguinte forma: o tempo de serviço prestado a título de serviço militar obrigatório deve ser computado ao tempo total para fins de se obter a prorrogação do vínculo militar temporário voluntário, nos termos do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 4375 de 64. E aqui, qual é a situação, né? Existem duas formas de você se tornar um militar temporário. Você pode ser convocado para prestar serviço militar obrigatório, e é aquela situação que é meio que o terror para quem está com 17 anos, que tem que ir até aquela junta militar para se alistar, e vez por outra tem alguém que eu sei lá por que pisa no rastro de corno e é convocado para servir obrigatoriamente. Eu morria de medo disso, meu Deus. Mas graças a Deus fui dispensado, né? Deve ter gente que gosta, né, também. Mas enfim, além dessa possibilidade de ser convocado, você também pode requerer, né? Dizer, olha, mas eu tenho vontade de ser um militar temporário. E aí, existem prazos, né? Porque, olha só, o serviço temporário, ele é de até 12 meses. Ele pode ser prorrogável a critério da administração pública e, ao todo, não pode ultrapassar 96 meses contínuos ou não, como militar em qualquer força armada. Beleza? Qual foi o caso aqui? O Joãozinho, ele gostou de ser militar, gostou mesmo. Tanto é que ele foi convocado primeiro como obrigatório, passou 12 meses, e ele disse, eu tô gostando aqui, eu quero é ficar. Me bote aí, bote meu nome. E aí foi ficando. Bateu 96 meses. Aí eu disse assim, mas eu queria ficar mais um pouquinho, tem jeito? Aí qual foi a tese que ele arrumou? De que esses 12 primeiros meses que foram obrigatórios não deveriam entrar para computar nesse limite de 96. E aí? E aí que não, né? Entra sim, né? Melhor dizendo, entra sim. Então a lei não distingue o que é serviço obrigatório daquele que a pessoa vai por vontade própria, né? Então, enquanto militar temporário, o limite é 96 meses mesmo, engloba tudo, inclusive o período que ele entrou como convocado. Então, como é que ficou o destaque? O tempo de serviço prestado a título de serviço militar obrigatório deve ser computado ao tempo total para fim de se obter a prorrogação do vínculo militar temporário voluntário, nos termos do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 4375 de 64. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a investigação social em concursos públicos de carreiras de segurança pública
deve considerar condutas morais e sociais incompatíveis, além de antecedentes criminais para a exclusão de candidatos. Então vamos primeiro para a regra, depois vamos para aquilo que é excepcional, né? O que é a regra? A regra é o tema 22 da repercussão geral, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Então isso aqui é a regra. O candidato responde uma ação penal, mas nunca foi condenado, né? Está tramitando. Ele pode ser impedido de acessar um concurso público em virtude de responder essa ação penal, de responder ao inquérito? Não, né? Em regra, não. E eu vou dizer mais, viu? Existem decisões do STF, inclusive uma decisão muito importante de 2023, que traz a possibilidade até daquela pessoa que está condenada e cumprindo pena, desde que, naquela situação, o crime cometido não seja incompatível com a função do cargo e não haja conflito entre a pena e o horário de trabalho. Não seja incompatível com a função do cargo? Mas como assim? Olha, isso aqui é uma questão que trata da própria ressocialização do indivíduo, né? Se você fecha a porta para o indivíduo trabalhar, acaba que realmente se torna mais fácil de ele voltar a delinquir. Então imagina, por exemplo, que ele passou no concurso público, imaginar, sei lá, para serviços gerais, não é? Isso é incompatível com a função do cargo? Não, o fato de ele estar preso me parece que dá para ele mesmo assim exercer essa condição. Agora imagina que ele passou no concurso para a polícia. E aí, ele passa o final de semana recolhido, né, preso, e passa a semana trabalhando de policial. Aí não dá, né? Aí já é demais. Então pronto, agora vamos sair da regra e vamos para a exceção. Imagina que se trata de um cargo público sensível. E o que é um cargo sensível? Olha, normalmente são aqueles que estão relacionados com a justiça ou com polícias, enfim, não é? E aí muitos desses editais trazem a sindicância da vida pregressa. Aí imagina que o Zezinho, ele estava prestando concurso público para escrivão de polícia civil e ele foi reprovado na investigação social, não com base em uma condenação ou em nada do tipo, mas basicamente veio lá no parecer que ele tinha envolvimento pretérito em fatos de elevada gravidade ou outros episódios reputados incompatíveis com o cargo, embora sem condenação penal transitada. E aí, é possível? Ou o edital só poderia prever a eliminação por conta de uma condenação transitada em julgado? Gente, é possível, tá? Então aqui não há limitação a ser tão somente uma condenação criminal. Então, sendo um cargo sensível, como é, por exemplo, um cargo de carreira de segurança pública, tendo previsão no edital e tendo uma motivação em elemento concreto que evidencie realmente uma incompatibilidade com as atribuições do cargo, não precisa disso de condenação transitada em julgado, até porque existe uma independência das esferas administrativa e judicial. Então, mesmo sem condenação judicial é possível, e claro, né, o judiciário ele pode posteriormente fazer uma análise de razoabilidade para verificar se remanesce mesmo essa imposição administrativa. Então, como é que ficou o destaque? A investigação social em concursos públicos de carreiras de segurança pública pode considerar condutas morais e sociais incompatíveis, além de antecedentes criminais, para a exclusão de candidatos. Gente, eu vou só fazer aqui uma ressalva, tá? Porque quando eu tratei sobre a possibilidade do indivíduo, mesmo com condenação criminal transitada em julgado, assumir cargo público, eu trouxe como se fossem decisões, não é? Do STJ, enfim, mas eu queria só ressaltar que existe, na verdade, um tema de repercussão geral, tá? Tema 1190 do STF, que traz essa possibilidade, dizendo, inclusive, que a suspensão de direitos políticos não impede essa nomeação em posse do candidato. Só para ficar aí essa ressalva.
E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com você aqui em formato de áudio. Então vem conhecer o Clube da Lei, com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos e o valor é super acessível, te dá acesso a vários planos de leitura e com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um diferencial também na sua prova de títulos. Palavra da sorte para você digitar aí nos comentários de hoje é café, porque eu estou precisando do meu café para começar a raciocinar direito hoje. Então, seguindo em frente, o gás da terceira turma, primeiro foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o valor investido do seguro de vida resgatável é penhorável. Seguro de vida resgatável? Como é que é isso, professor? E de onde é que tem essa penhorabilidade também? Me explica isso direito. Artigo 833, inciso 6º do Código de Processo Penal. São impenhoráveis o seguro de vida. Então, o seguro de vida é impenhorável, beleza? Agora, vamos entender uma diferença do que é um seguro de vida tradicional para o que é um seguro de vida resgatável. Então, o seguro de vida tradicional é um contrato que ele promete uma indenização por morte ou invalidez, que é paga ao beneficiário indicado, no caso de você falecer ou ficar inválido. Qual é o objetivo aqui? A finalidade é a proteção alimentar dos dependentes. E aí, aqui no seguro de vida tradicional, não existe dúvida não. Aqui realmente é impenhorável. Então, imagina, por exemplo, que o Zezinho contratou um seguro de vida que pagava um benefício de R$1 milhão à esposa dele, que era a beneficiária dele no caso, no dia que ele morresse. Aí ele morreu, a esposa dele recebeu o benefício, esse valor pode ser penhorado? Pode não, né? É um valor impenhorável. Agora, o que é um seguro de vida resgatável, também pode ser chamado de misto ou com cobertura por sobrevivência, enfim. Aqui, gente, é algo que se parece mais com uma previdência privada do que propriamente com um seguro de vida. Então, basicamente, você vai pagar ali um determinado valor todo mês e ao final de um determinado período, você pode resgatar total ou parcialmente um montante acumulado. É algo muito parecido com uma previdência, né? Qual a diferença? É que além disso, você tem também o seguro de vida. Então, se nesse meio tempo você morrer, você deixa ali um benefício para o seu dependente, ou se você ficar inválido, você recebe ali um benefício. E aí vem a questão, né? Nesses casos, permanece a impenhorabilidade? Gente, aqui nesse caso, esse valor que foi resgatado, ele se equipara a qualquer outro tipo de investimento que você teria e poderia resgatar a qualquer momento, ou enfim, desde que atendendo aquele período de carência. Então, isso aqui é meio que visto como um investimento comum, entendeu? A lógica é essa. Não é visto como um seguro, até porque se trata aqui de uma figura híbrida que realmente parece muito mais com uma previdência privada. Então você tem aqui uma natureza mista, né? Cobertura por um evento, morte ou invalidez, mais capitalização. E aí se você está resgatando, não é? Se você, só para ficar claro, que não é que você morreu, não é que você ficou inválido e recebeu benefício. Você está resgatando o valor que foi capitalizado durante a sua vida. Beleza? Aí isso aqui é um investimento, não é? E esse valor voltou para a conta. Aí, gente, aqui você vai verificar se é impenhorável ou não com base naquele critério de ver se excede ou não 40 salários mínimos, porque até 40 salários mínimos na conta é impenhorável também.
mas como seguro de vida, não, né? Vai ser sim penhorável em regra. Então, como é que ficou aqui o destaque? O valor investido no seguro de vida resgatável é penhorável. Próximo julgado foi inserido na Lei 6385 de 76, Lei da Comissão de Valores Mobiliários, destaque da seguinte forma: a responsabilidade civil da Bolsa de Valores por prejuízo sofrido por investidores em razão de ter permitido que a corretora desenquadrada dos requisitos mínimos continuasse operando na Bolsa até a decretação de sua liquidação extrajudicial depende de demonstração de negligência no exercício do seu dever de fiscalização previsto em lei e em normas regulamentares. Então, basicamente, qual é a controvérsia aqui? É verificar qual é o regime jurídico de responsabilidade civil da operadora da Bolsa. Então, aqui no caso da B3, não é? A B3 que é a operadora da Bolsa do Brasil. E o primeiro ponto aqui, não há relação consumerista entre os investidores e a B3. Que nós temos aqui nesse caso concreto é uma responsabilidade civil, a eventual responsabilidade civil que tem que ser vista sob a ótica civilista. E aí, o que é necessário verificar? Se há culpa da B3 na situação. Como foi o caso concreto aqui? Era uma corretora que estava operando na B3 e que ela estava desenquadrada, ou seja, ela não tinha os requisitos mínimos para continuar efetivamente o seu exercício. E em algum momento essa corretora quebrou, entrou em liquidação extrajudicial e causou prejuízo aos investidores. Beleza? E aí? Em relação à B3, não é? na relação entre o investidor e a B3 aqui, há uma relação consumerista? Não. Então, quando é que a B3 vai ser responsabilizada? Quando demonstrar que ela teve culpa por essa situação. Culpa em que sentido? Aqui, normalmente, negligência. Então, a B3 foi negligente? No caso concreto, entendeu-se que não. Por quê? Porque no caso concreto, a B3 chegou a dar andamento a 3 PADs, a advertência, a multa, fez divulgação acerca dessa situação. Então, assim, ela estava agindo, não é? Em algum momento, de fato, era muito provável que essa corretora viesse até a ser excluída mesmo. Mas estava ainda naquele processo. Estava respondendo PAD, sendo advertida, multada, então negligência não houve. E assim, é necessário diferenciar as coisas, tá? A B3, ela não é uma garantidora universal dos investimentos. Ela não é de fato. Então, realmente, nesse caso, ela não teria responsabilidade. E aqui, só para a gente fazer um aprofundamentozinho legal, muita gente fala sobre o FCC, não é que é aquela garantia para quem investe em renda fixa, até R$250 mil. Então, LCI, LCA, CDBs, isso aí tudo entra lá naquele FCC. Mas pouca gente fala sobre o MRP, que é o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, que é mantido pela B3, e que tem um objetivo aqui bem parecido, mas no âmbito da renda variável. E aqui, né, claro, é algo diferente, porque na renda variável é natural que haja prejuízo, que aquela ação caia de valor. Isso daí não é algo que é garantido, não. O que é garantido? Até R$200 mil. É a inexecução de ordens, uso inadequado de ativos, entrega de ativos ilegítimos ou com circulação restrita, enfim. Nessas situações elas são abrangidas até esse limite, tá? Então, a AB3 não é uma garantidora universal, mas existe também um mecanismo para diminuir o risco, especialmente do pequeno investidor. Então, como é que ficou o destaque? A responsabilidade civil da Bolsa de Valores pelo prejuízo sofrido pelos investidores em razão de ter permitido que a corretora desenquadrada dos requisitos mínimos continuasse operando na Bolsa até a decretação de sua liquidação extrajudicial depende de demonstração de negligência no exercício do seu dever de fiscalização previsto em lei e em normas regulamentares. Então, gente, paramos por aqui, mas já voltamos de imediato não, depois do meu cafezinho, com a parte 2.